Vamos falar do rubro-negro, porque a notícia que a torcida atleticana quer saber de uma vez por todas é sobre a volta do Christian. Ele, um dos lesionados ao longo desta temporada. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aos amigos aqui da bancada e uma boa tarde especial ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Pois é, TT, novela Christian agora, já chegam a 2 meses esse tempo de recuperação do Christian desde que se lesionou contra o Vasco. Vai completar 60 dias de recuperação desde o dia 23 de julho contra o Vasco em São Januário. O Christian tinha um retorno esperado para esta quinta-feira contra o Internacional. Era para entrar em transição nessa semana. O fato é que não entrou em transição, não tem condições de jogar ainda. O Christian vai passar mais um mês se recuperando, mais 30 dias até o final de outubro pelo menos, para que volte a jogar pelo Furacão. Isso porque houve um agravamento na lesão, uma complicação na lesão de músculo posterior da coxa direita. Então ele não vai jogar aí contra o Internacional, vai perder mais um mês pelo Furacão, o Christian. São 58 dias de recuperação, completaria 60, vai completar 60 na quinta-feira, no dia do jogo contra o Internacional. E o Christian sofreu essa lesão contra o Vasco em São Januário. E na época ele chegou até a tranquilizar a torcida do Atlético. Vamos ouvir o Christian no dia do jogo contra o Vasco da Gama, quando sofreu essa lesão. Eu senti pesar, né, minha perna direita, mas graças a Deus não vai ser nada. Eu ali com meus companheiros conversamos, decidimos dar uma segurada, né, para não ocorrer algo a mais. Então, mas eu tô totalmente confiante que não vai ser nada, ainda mais tem a semana toda para trabalhar. A gente vai tratar e vai dar tudo certo lá para jogar contra o Cruzeiro no final de semana. Não era pra ser nada demais com o Christian, ele sofreu uma lesão na coxa direita, uma lesão muscular que é rotineira no futebol brasileiro, principalmente, nessa correria de jogos na temporada dos times brasileiros. Não era pra ter acontecido nada demais o Christian, mas aconteceu, né? O Christian vai chegar em 2 meses de recuperação na sua melhor temporada com a camisa do Atlético na carreira, né? Ele tinha 7 gols e 2 assistências, 9 participações diretas em gol, o que é o seu melhor número na carreira. Ele também se destacava em vários aspectos, como nos gols esperados. O Christian tinha 2,43 no Brasileirão, o que é um número muito alto para um meio-campista. Ele marca mais do que ele tem de gols esperados, o que ele deveria ter feito, né? Fez 4 gols, é o vice-artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro. Então o Christian é um jogador muito importante. O Atlético perde o Christian por mais um mês nessa temporada e é mais um exemplo de lesões que atrapalharam demais a temporada do Atlético. O Christian é a 11ª lesão na coxa do elenco do Furacão desde que começou o ano. O Bento e o Mikael tiveram lesões quando o gol. O Madison e o Pedro Henrique são os defensores que tiveram essas lesões. O Fernandinho e o Léo Stadini, quando estava pelo Atlético, também tiveram lesões na coxa. O Fernandinho, uma longa, inclusive, demorou aí um mês, quase 2 meses de recuperação na lesão da coxa. E no ataque, o Pablo, o Rômulo, o William Bigode e o Vitor Roque também já sofreram com lesões na coxa. O Atlético que também teve jogadores que se recuperaram de lesões graves, né? O Marcelo Cirino, por exemplo, começa o ano com uma lesão grave no joelho, volta a jogar só em junho. O Fernando lesiona o ligamento cruzado anterior do joelho, vai voltar a jogar na temporada que vem. O Vidal agora na seleção chilena, lesão grave no joelho, vai voltar a jogar na temporada que vem. E o Pedro Henrique fraturou o tornozelo contra o Flamengo, também lesão grave, e também só deve jogar no ano que vem pelo Furacão. E aí são 16 lesões na temporada do Atlético. E aí dá pra colocar na conta do calendário. Em maio, jogo que o Atlético mais teve jogos na temporada, foram 9 jogos em maio, e aí começo de Libertadores, jogos de Copa do Brasil, início de Brasileirão. O Atlético perdeu 4 jogadores em maio. Em julho, que é o segundo mês com mais jogos, foram 7 jogos em julho, o Atlético também perdeu 4 jogadores. E nesses meses o Atlético fez um jogo a cada 3 dias, por exemplo. Em maio, que foram 9 jogos, o limite mínimo é de 66 horas entre um jogo e outro, né? Então o Atlético fez um jogo a cada 3 dias, fez um jogo poucas horas acima do limite, né? Então jogou muito em maio em quantidade e perdeu jogadores demais nesses 2 meses também, em maio e julho, que foram os meses com mais jogos na temporada. Então o Atlético sofrendo com lesões nesse momento, perde o Christian, que é um grande jogador e vinha na sua melhor temporada da carreira pelo Atlético, e agora não vai ter o Christian, não vai ter o Vidal pro jogo da quinta-feira também, e também não vai ter o Bento, que se recupera de uma lesão na coxa. Então o Atlético sofrendo com desfalques por lesão neste momento da temporada do Campeonato Brasileiro. E a torcida achava que o Christian voltaria em breve, a gente vinha falando aqui no Bate Pronto Curitiba, e no fim, essa notícia, até o atleticano aqui, o Rogério Coelho, fala: a lesão se agravou sem o cara jogar, que tratamento bom esse. Complicado, né, Felipe Dalck? É difícil, né? Mas aqui cada corpo é um corpo, né? Não significa que o tratamento foi bom ou foi ruim, né?
problema é a lesão, né? O problema é a lesão, exatamente, né? A lesão foi pior do que se esperava. Talvez tenha acontecido um agravamento nos treinos, que é mais fácil do que em jogo, muitas vezes, né? Então, assim, é difícil porque o Atlético realmente está tendo muitas lesões musculares. E isso é um complicativo grande. Só que daí a gente entra naquela questão: será que é porque jogou o Paranaense com o time titular? Só que, quantos outros times não jogam os campeonatos estaduais com os times titulares? Claro, a gente não fez levantamento dos outros times pra ver as lesões, né? A gente não fez levantamento. Eu creio que a lesão faz parte do jogo, né? Sem dúvida nenhuma. O cara tá sujeito, entrou em campo, tá sujeito à lesão. Sem dúvida. Né? Aí algumas são mais graves, outras menos graves. Então... E é uma situação complicada porque... ainda mais a coxa, que é um músculo que é anterior ou posterior? Posterior. Que é pior ainda, né? A posterior puxa tudo, né? Principalmente pra correr, você sente. Correr, apoiar, virar, mudar de direção. Exatamente, tudo, né? Mas o princípio básico, que é a corrida, ainda mais o Christian da vida, que tem uma média alta de quilometragem por jogo, não tem como. Não tem como. Então ele é um jogador explosivo e isso vai acabar agravando a lesão caso não tenha sido recuperado totalmente. E cada organismo reage de uma maneira. Não é uma fórmula mágica. Exato. Não faz isso que vai melhorar. Não pode acontecer agravamento. E assim, de repente os exames constataram, né? Os exames de imagem, radiológicos e tal, constataram que ele estava bem. O médico examinando constatou que ele estava bem, liberou para voltar a treinar. E ele, de repente, não estava bem, né? Então, essa questão da transição é interessante. O Atlético divulgou há um mês que o Christian já teria entrado em transição. Colocou nos boletins da Rede Furacão. O Christian entrou em transição agora, vai começar a treinar com bola mais pra frente. A informação que a gente teve foi que no início desse mês ele estaria em transição agora. Entraria hoje em transição pelo Atlético. Não entrou em transição, também a transição que é a fase final da recuperação, né? Então, e aí agora de novo ele vai perder mais um pouquinho de tempo. Então é uma lesão complicada, é uma lesão que o Atlético também demora para dar um diagnóstico dessa lesão, né? O Atlético não se posicionou oficialmente sobre a lesão do Christian, por exemplo, como fez com o Fernandinho, como fez com o Bento. E é interessante pensar na do Fernandinho e puxar a do Pablo também. 2 lesões na coxa e 2 lesões iguais à do Christian, né? Que o Atlético dá um prazo, tem um prazo de 3 semanas, por exemplo, nas 2 lesões. Os dois passaram mais de um mês em recuperação. Então isso é um problema também, né? Os prazos que o Atlético, principalmente no caso do Fernandinho, que foram 3 semanas, ele passou 1 mês e meio, é complicado, assim, esse fator. E aparentemente as lesões têm sido piores, né? Piores do que se imaginava. Né? Do que se imagina. E esse é um grande problema, né? Porque daí fica naquela pergunta de por quê? Exatamente. Né? Qual o próprio motivo? Christian, a gente ouviu o Christian falando aqui, né? Que parecia que não seria nada. Não era nada. A gente foi por precaução, tentando só pra dar uma segurada, pra não acontecer nada demais. E agora já são 2 meses de recuperação. Sim, exatamente. Então, algo de errado está acontecendo. Não sei se no processo do tratamento, se no processo da transição. Porque assim, se ele iria entrar em transição e foi informado, talvez ele tenha entrado em transição e talvez em 1, 2 dias trabalhando no campo aconteceu algo, né? E não precisa nem de bola. O trabalho no campo com a fisioterapia é bem específico. É trabalho de movimentação, de arranque, trabalho de mudança de direção, né? Que vai afetar e ver como, e vai testar como tá a lesão. Então talvez isso tenha agravado de alguma maneira. Então talvez ele tenha entrado em transição, agravou. Fez os exames, ia entrar em transição de novo, não melhorou. Não melhorou. E aí é o grande problema, porque tá tendo alguma falha então no processo todo, né? Não tô elegendo aqui um culpado, não tô dizendo que é um departamento médico, que é o grupo de fisioterapia, dizendo que está existindo uma falha no processo, porque, como 20 anos falou, as lesões que são para demorar tempo X, estão demorando X mais X às vezes. E essa do Christian vai para 3 meses. Exatamente. Se vai ficar mais 1 mês, vai completar 90 dias dele no departamento médico com uma lesão na coxa, que era o quê? Grau 2? Então, a gente não teve um boletim, eles não divulgaram, né? Eles não divulgaram, mas, por exemplo, o Fernandinho foi grau 2 também, se não me engano. E ele passou 1 mês e meio aí nessa recuperação. E aí você tem outros casos, o William Bigode passou muito tempo com uma lesão muscular. O Rômulo teve um edema na coxa, eu tenho a data. O Rômulo teve um edema na coxa em... Tá, fugiu aqui a data do Rômulo, mas ele tem um edema na coxa em julho ali. Junho, maio, por exemplo. E ele foi voltar a jogar recentemente. Foi voltar a jogar agora, quando ele foi titular. Edema na lesão. Então...
Edema não é um grau 1, grau 2, grau 3. Exatamente, não é. Edema é antes. E grau 2, geralmente, por exemplo, Fernandinho, um mês e meio fora, grau 2 geralmente é 3 a 4 semanas no máximo. Sim, o Rômulo teve um edema na coxa no dia 11 de maio. Então, era pra ele voltar em 10 dias. E talvez ele passou muito tempo lesionado. O processo que foi utilizado na recuperação tenha feito com que evoluísse para um grau 1 ou grau 2. Pra ele demorar tanto tempo pra voltar, porque tem alguma coisa errada. E já tem aí um movimento também, né? Aí quando se fala em lesões e tal, vem a discussão do gramado sintético, né? O futebol holandês já baniu o gramado sintético a partir de 2026, né? Agora tem a discussão aí com a lesão do Aaron Rodgers na NFL, na abertura, que ele sofreu uma lesão. A NFL também já põe em discussão a questão do gramado sintético. No Brasil já há um movimento aí de clubes que querem a extinção dos campos sintéticos, né? O Atlético, o Palmeiras, o Botafogo e o Corinthians, que tem uma mistura, né, de grama natural e grama sintética, são os times que usam o gramado sintético, né? Ou semissintético, como é o caso lá do Corinthians. No caso do Atlético, as lesões sérias, por exemplo, o Vidal se lesionou num gramado natural, o Pedro Henrique se lesionou na Arena da Baixada, o Christian se lesionou num gramado natural. Então não tem relação, né? Não tem relação. Uma coisa sintético. É se os índices se aumentassem muito, né? Sim. Por exemplo, na NFL, o Aaron Rodgers, beleza, ele teve uma lesão séria de tendão de Aquiles, mas, cara, lesão de tendão de Aquiles não é algo simples assim. O Guilherme Biteco teve uma lesão de tendão de Aquiles na Vila Capanema. O Fernando lesionou o ligamento anterior cruzado do joelho no Morumbi. Gramado natural no Morumbi. Eu tive uma lesão de tendão de Aquiles numa quadra de tênis. Não tem nada a ver com grama a sintética. NFL, se fosse uma tendência, manco até praticamente hoje. Todos os gramados da NFL são sintéticos. Então, assim, seria normal, então, pelo menos todo time ter um cara com uma lesão de tendão de Aquiles. Já que o gramado seria o problema, né? E aí eu não concordo com isso. Mas entendo também a discussão. Entendo a discussão. Mas hoje existe, né, no futebol brasileiro esse movimento, né? Que alguns times querem. Mas eu vou falar o Flamengo, bem, inclusive, é um que puxa essa discussão. A discussão desses times é porque eles não tem nada a ver com lesão diferente das outras ligas. Tem a ver com eles acham que prevalece quem joga no gramado sintético. Que também não é verdade, né? Óbvio que não é verdade. Exatamente. O Atlético tem um retrospecto pior no sintético do que antes do sintético na Arena da Baixada, então, pra dar um exemplo, por exemplo. E a galera zoando por aqui, né? O Orlando Luiz dizendo 90 dias no DM não é nada, o Bosquilha ficou 90 meses. O Rogério Coelho dizendo que o Dr. Bosquilha está estagiando lá no Atlético. E o Luciano Schwartz dizendo, por isso que o Bahia desistiu da compra do Christian, se machuca e demora pra recuperar. Então, TT, só pra falar dessa do Bahia. Então, essa informação que o Bahia soltou na época que o Christian seria propenso a lesões e por isso desistiu da contratação não é verdade. Não aconteceu. Mas isso realmente, o Christian tem sofrido com lesões nas últimas temporadas, mas o boletim do Bahia que falava que o Christian era propenso a ter lesões no futuro, não é verdade. Não aconteceu. Não aconteceu.